o valor do IBS-CBS que vier nesses materiais, obviamente, Ele vira custo. vira custo. Eu sou o consumidor final, É isso aí. se é um imposto ao consumo. É. Então, muitas empresas hoje, ou muitos escritórios que estão dessa forma organizados, como você falou, vários pequenos escritórios extremamente especializados, vamos dizer assim, ou personalizados, tendem, pelo menos, a se reagrupar, né, já que eles vão ter o mesmo benefício em relação ao tributo sobre consumo. Né? A empresa líder do consórcio, ou ela tributa isoladamente o IBS-CBS, né, em nome do consórcio, ou cada participante vai calcular o seu. Certo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Reforma Tributária no Setor da Construção e do Mercado Imobiliário, uma iniciativa da CEBIC junto com o Cienge. Estou aqui de novo com meu amigo Fabrício Schweizer para a gente conversar agora um pouco sobre os outros regimes, as outras situações que têm impacto ou têm interface com o setor da construção e do mercado imobiliário. Nós vamos conversar agora, por exemplo, sobre a intermediação imobiliária, administração imobiliária, condomínios, sociedades em conta de participação, consórcios, serviços profissionais e alguns outros temas que têm também, como eu disse, impacto em relação ao nosso setor. Porque, afinal de contas, Fabrício, a reforma ela é tão abrangente e tão ampla que a gente não pode deixar de ver só dentro do nosso setor. A gente tem que ver o nosso modelo, enxergar o nosso modelo de negócio com tudo aquilo que permeia a nossa atuação, por exemplo, serviços profissionais, engenheiros, arquitetos e por aí vai. A gente fala de cadeia produtiva, né? Cadeia composta de uma série de engrenagens, né? Então, sim, a gente tem as pessoas que fazem intermediação, que fazem essa parte da comercialização, nós temos as pessoas que desenvolvem os projetos, né? Nós temos outras formas de construção, como os consórcios, como os condomínios para construir, que em algumas cidades do Brasil é a maioria do mercado. Os condomínios viraram, para alguns casos, a solução econômica para resolver alguns problemas. Então, como é que essa turma agora ficou impactada por reforma tributária? Ou seja, o que acredita, o que não acredita, quem paga, quem não paga, se isso pode afetar o modelo de negócio deles? Com certeza, com certeza. Dentro disso aí a gente já pode até começar, então, falando daquilo que está dentro do regime específico, Intermediação, administração e construção no que diz respeito à construção de uma preço de custo ou por condomínios, o que for. A intermediação e a administração está dentro do regime específico, tem redutor de alíquota, 50% também, mas não tem redutor de base de cálculo. Sim. É direto, redutor de alíquota direto. Exatamente, redutor de alíquota direto, fica no regime caixa também, mas tem o redutor de alíquota, não tem redutor de base de cálculo. Então a administração imobiliária e a intermediação imobiliária, a corretagem, estão nessas situações. Acho que você vê como é que muda o modelo de negócio, em relação, vou fazer um parênteses aqui sobre a intermediação, a corretagem, Hoje tem na legislação, veio na lei de distratos, em 2018, falando que se o comprador, se ele arcou, está claro no contrato que é ele quem arca com a comissão de corretagem, e eventual distrato, obviamente, não tem que devolver valor a ele, porque esse valor foi devido ao corretor e não à incorporadora. Mas a corretagem ela vai dar direito a crédito. Vai dar direito a crédito, mesmo com a redução de base de alíquota, vai dar direito a crédito. Então, se a incorporadora ela contratar diretamente o corretor, ela vai ter direito a crédito. Então, no distrato, ela não poderia, ela teria que eventualmente devolver algum valor por conta que ela teria arcado, ela teria o benefício, Sim, por um lado, mas por outro lado... Ela tem a contrapartida que é devolver um pedaço desse valor. Exatamente, é uma situação simples, obviamente vai demandar mais cuidado, mais estudo, mais planejamento, entendimento da situação, mas para mostrar como é que muda o modelo de negócio, E serviços profissionais, que hoje, a gente acaba tendo hoje, uma realidade, as empresas de corporação viraram grandes gestoras de projetos. Porque, por uma questão tributária também, a gente foi desmembrando os grandes escritórios, foram desmembrados em vários pequenos escritórios, às vezes escritórios individuais, alguns trabalhando até como MEI ou como simples. E partindo do pressuposto que MEI simples não geram crédito,
A gente pode ver um redesenho desses fornecedores? Pode. Mas só um parênteses aqui, até interessante falar. Simples vai dar direito a crédito, MEI não. Certo. Só que Simples vai dar, ou se a empresa do Simples optar por entrar no regime do IBS-CBS, certo, né? Aí vai dar o valor cheio do IBS-CBS estiver na nota, ou então vai dar o direito a crédito do valor correspondente ao IBS-CBS dentro da alíquota da tabela do Simples. Da tabela do Simples. Então vai dar direito a crédito sim, MEI não. Certo. Mas mesmo assim, dentro do que você falou, eu acho que vai haver um redesenho. Por quê? O que a legislação ela prevê? Ela prevê que aquelas empresas organizadas em forma de sociedades profissionais, sociedade de engenheiros, sociedade de arquitetos, sociedade de advogados, né, elas, ao prestarem serviço, terão um redutor de alíquota de 30% sobre a alíquota base geral. Né? Então, muitas empresas hoje, ou muitos escritórios que estão dessa forma organizados, como você falou, vários pequenos escritórios extremamente especializados, vamos dizer assim, ou personalizados, né? Eles tendem pelo menos, a se reagrupar, né? Já que eles vão ter o mesmo benefício em relação ao tributo sobre consumo. Né? Talvez a questão do Simples ainda fique por conta do pagamento ao INSS. Que tem as contribuições previdenciárias que teriam. Enquanto a gente não tiver nenhuma reforma, né, do pagamento sobre folha ou coisa do tipo, do patronal. A reforma da folha. Então, não está no horizonte de acontecer, provavelmente tão cedo. Se você pensar hoje, o grande diferencial do Simples é a contribuição patronal do INSS. Né? Ela está aí, na verdade. A questão dos tributos sobre consumo, ISS, ICMS e tudo mais, não é tão vantajoso estar no Simples ou não. Então o rearranjo vai estar aí porque você vai ter essa facilidade em relação aos impostos sobre consumo para dar direito a crédito, né? Para dar direito a crédito, então talvez as empresas que hoje estão pulverizadas em vários escritórios pequenos e especializados podem, enquanto, por exemplo, o sócio prestar serviço não tiver empregados, mas não vai fazer sentido ficar no Simples, porque eles acham que a grande vantagem do Simples é a questão previdenciária. Se ela não tiver empregado, se ela for organizada como sociedade profissional que o próprio sócio preste serviço, é melhor que ela fique reagrupada mesmo, como você bem disse. Mas fato é que serviços profissionais, redução de 30% sobre a alíquota base que for definida. Mas tem outras questões que a gente não pode deixar, igual você falou aí. A gente vai tratar, né, das formas societárias ou formas de organização societária para fins de empreendimentos, de realização de empreendimentos. Então, 2 exemplos estão citados nominalmente na legislação: as sociedades em conta de participação, as SCPs, e os consórcios de empresas. Né? Os consórcios de empresas. A legislação ela traz a possibilidade, no caso das SCPs, a sociedade em conta de participação, delas serem contribuintes do CBS, da CBS-IBS. Né? Elas têm a opção da SCP enquanto instituição, entre aspas, né, que ela, do ponto de vista jurídico, ela não é uma instituição específica, ela é uma ficção, sociedade, né, ficção jurídica, vamos dizer assim, mas ela pode ser considerada contribuinte isolada do IBS-CBS. Se ela não fizer essa opção, quem vai ser o contribuinte isolado do IBS-CBS será o sócio ostensivo. Principal. Né? Será o sócio ostensivo e ele não pode repassar eventualmente créditos, alguma coisa, aos sócios ocultos nessa situação. Então a empresa vai ter que, mais uma vez, planejamento, entendimento da situação para saber, dentro do modelo societário SCP, qual que é a forma tributária que ela vai escolher. A situação muito parecida nos consórcios de empresas, que são muito comuns, especialmente em prestação de serviços. Empreendimentos maiores, né? Obras públicas grandes, né, e por aí vai. Né? A empresa líder do consórcio, ou ela tributa isoladamente o IBS-CBS, né, em nome do consórcio, ou cada participante vai calcular o seu. Certo. Porque cada... Né, diferente. Na sua fração do que participa, ele calcula... No que ele participa, não necessariamente na fração, no que ele faz mesmo de fato. Né? Faz mesmo de fato. Então, mais uma vez também, as empresas vão ter que se planejar, entender esse modelo para escolher qual que é o mais viável, qual que é o mais adequado para a sua operação. Eu centralizar num CNPJ ou numa inscrição, a gente vai ver como é que vai ser a regulamentação disso, única do consórcio, ou manter as apurações separadas por cada empresa. Né? E as famosas construções a preço de custo?
que ganharam o nome, ganharam fama como as SPS, né, mas na verdade não é isso. E a construção a preço de custo, né, que seriam os condomínios de construção, né? Eles estão enquadrados no regime especial também, porque nesse caso eu não tenho uma venda final, né? Sim. Não é uma venda. Você vende o serviço, na verdade, né? Condomínio tem duas situações que são interessantes colocar aqui, né? Você tem um condomínio edilício, condomínio de prédios, né? Multiresidenciais ou multicomerciais, que tem uma disciplina própria, que a princípio eles não são contribuintes do IBS-CBS, certo, mas eles podem optar pela tributação, por quê? Quando eu tenho um condomínio comercial, né, eles optando pela tributação, o locatário, o dono da sala, do galpão, seja o que for, ele vai poder aproveitar como crédito aquele valor correspondente ao valor do condomínio. Mas tem uma outra situação interessante que pode também mudar o planejamento dos condomínios, né? Tem uma regra na lei que fala que quando a receita do condomínio, né, que não for decorrente do rateio entre os condôminos, for superior a 80% da receita total do condomínio, ele obrigatoriamente tem que entrar no regime IBS-CBS. Certo. Isso afeta especialmente aqueles condomínios que têm antenas de celular alocadas. Certo. Né? Ou o próprio condomínio, quando ele administra lojas, né? Estabelecimentos comerciais dentro do edifício. Ele tecnicamente deixa de ter uma característica de condomínio, né? Exato. Passa a ter característica de um negócio. Que está explorando algum tipo de operação, que, como a gente disse, o IBS-CBS incide sobre operações agora, não sobre mercadoria, serviço e tudo mais. É uma operação, né? E com isso ele está tendo algum tipo de benefício, sei lá, oferindo alguma coisa assim. Então o legislador entendeu que, se não é decorrente de despesas de rateio, ou pelo menos elas não são majoritárias em relação ao total de receitas, dentro dessa proporção de 80%, né, ele passa a ser contribuinte também. E sobre o rateio vai ter que incidir IBS-CBS lá. É interessante isso. Mas aí é do edilício. Mas aí vamos falar do condomínio de construção, né, que é muito comum, Brasil afora, como você disse, em que as empresas elas prestam serviços para condomínios que as contratam para construção a preço de custo. Né? A preço de custo, e elas cobram lá a taxa de administração em relação ao trabalho que ela faz. O condomínio adquirindo os materiais e não havendo a venda posterior, igual você colocou, afinal de contas, eu sou um condomínio, eu estou construindo para mim mesmo, estou contratando uma empresa para construir para mim, né? O valor do IBS-CBS que vier nesses materiais, obviamente... ele vira custo. Vira custo. Eu sou o consumidor final, eu sou... É isso aí. Se é um imposto ao consumo... É que essa é uma coisa que me perguntaram uns tempos atrás, eu disse, olha, a minha leitura haverá um incremento de custo para os condomínios a preço de custo. Por quê? Porque eu não repasso, né? Como eu não vendo, eu sou o consumidor final. Exato. Então eu sou tributado como consumidor final e não como intermediário na cadeia, né? Eu sou consumidor final dos insumos que são comprados para a obra, dos serviços, né, das empreitadas que são contratadas para a obra, e da administração que eu contratei. Isso, exatamente. Né? Da taxa de administração, eu sou consumidor final, por quê? Porque a construtora vai emitir as notas fiscais, os documentos dela lá com a taxa de administração e com o IBS-CBS sobre aquele valor. Então, vai haver um aumento de preço, digamos assim, da obra para esse adquirente ou desse construtor por condomínio? Possivelmente. Sim. Né? Por isso que a gente já vê um movimento até de algumas pessoas que operam esse mercado virando incorporadores. Exatamente. Porque provavelmente eles já começaram a fazer a conta e viram que essa diferença de preço entre o condomínio a preço de custo mais o delta, né, para uma incorporação tradicional com um incremento de CBS-IBS, talvez não fique tão vantajoso. Exatamente, exatamente. Mais uma vez a tributação, a reforma tributária influenciando, pelo menos indicando alguma alteração, adaptação do modelo de negócio. Do modelo de negócio. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Então as empresas têm que entender, têm que preparar, têm que estudar para saber qual que é o melhor modelo que adota, né? Mas tem outra questão aqui, Fabrício, que eu queria colocar, né, que também é uma previsão dentro da reforma tributária lá, da lei complementar, que é a reabilitação histórica de centros urbanos. Eu ia falar isso agora, porque assim, eu estava fazendo esses levantamento, cidades do Brasil acima de 100 anos, né? E apareceram aí mais ou menos 380 cidades do Brasil que têm mais de 100 anos. E aí quando a gente recorta para cidades que têm mais de 70 mil habitantes, a gente tem uma amostra interessante. Mais ou menos umas 200
cidades no Brasil, que são cidades que hoje têm centros urbanos antigos, em muitos casos centros decadentes, Sim. né? E aí a gente falava um pouco antes dessa da questão do planejamento urbano brasileiro, que vai empurrando as pessoas para fora das cidades, né? As cidades vão se espalhando, ficando caras, né? De operar e tal. E aí houve uma preocupação do legislador de colocar ali um ponto, né, sobre isso. É verdade, é verdade. Há um incentivo desde a emenda constitucional, né? Foi um trabalho feito aí por alguns prefeitos de cidades que estão nessa situação, que querem revitalizar os centros, né? Que querem dar uma nova alternativa de ocupação, de moradia, de ocupação comercial a esses centros históricos hoje degradados, e foi determinado desde a Constituição, isso disciplinado na Lei Complementar 214, que uma vez o projeto de reabilitação de centro histórico aprovado pelos entes que lá estão previstos, que prevê o governo federal, né, Comitê Gestor do IBS e Prefeitura, do IBS só, perdão, Comitê Gestor do IBS e a Prefeitura. Isso vai ser objeto de regulamentação, mas elas vão aprovar um projeto de reabilitação. Se o seu empreendimento couber naquele projeto de reabilitação, né, pra você ter uma ideia, todos os insumos que você adquirir e depois o valor de venda em relação ao tratamento, à obra que você faz de recuperação de edifícios e locais e tudo mais, não tem redução de 60% na alíquota. Né? Na alíquota. E se você reformar para alocar, o que também é muito comum, para posterior locação. Os retrofits. Os retrofits, exatamente. Essa locação vai ter uma redução de 80% na alíquota, um pouco maior do que o regime específico, né, durante 5 anos. Certo. Durante 5 anos. Então, muito interessante essa posição. É parecido com o regime específico dos bens imóveis no que diz respeito à alíquota, só que os percentuais são diferentes. No caso de construção ou de reforma para venda é 60%, e no caso de reforma para locação é 70%, né? E depende de aprovação de um projeto de um comitê em que estão envolvidos o governo federal, o comitê gestor do IBS, mais a prefeitura, e vai envolver questões urbanísticas, arquitetônicas e por aí vai. Né? É uma situação bastante interessante. Caso eu compre um edifício para fazer o retrofit, esse edifício ele gera crédito de IBS-CBS? Gera, né? Gera crédito e tem, se tiver dentro dos projetos de reabilitação. É porque isso pode ser, essa matemática tem que começar a ser feita, né? Sim. Que é o quanto ele gera, o quanto eu reduzo do outro lado para ver se... Verdade. Eu acho que nesse caso é mais um incentivo à reabilitação urbana de centros, que é uma demanda da sociedade hoje, né? Se a gente está falando aqui em demanda de locais para moradia, locais centrais, né, em que você precisa ter... daqueles locais pulsantes da cidade, né? Eu preciso pelo menos reviver esse espírito, né, original, histórico, e aproveitar hoje áreas que estão degradadas, com prédios vazios, com imóveis à disposição, né, para a gente conseguir vencer o déficit habitacional, que hoje é de mais de 6 milhões de moradias no Brasil. E ambientalmente falando, né, faz muito sentido, né? O custo que eu tenho de implantar uma moradia num lugar que já está com infraestrutura feita, com tudo pronto, né? Exato. E reformar é mais, o impacto final é menor do que fazer isso em áreas novas, né? Abrindo áreas novas. Sim, exatamente. Eu não tenho que fazer terraplanagem, eu não tenho que tirar vegetação, eu não tenho corte, é isso aí. Tem corte, não tem nada. Já está lá, eu vou só ou fazer um retrofit, ou atualizar, ou preparar o terreno, o imóvel para uma nova ocupação mais moderna e adequada para cumprir, igual eu falei, as exigências urbanísticas da prefeitura, do poder público, e atender, né, ajudar a atenuar esse déficit de moradia e de ocupação que a gente tem hoje aí. Não é? O consórcio, como é que fica? Consórcio Os consórcios, porque assim, uma das modalidades, né, do ponto de vista... Porque a gente tem visto isso, uma coisa, o consórcio, a gente estava falando que as empresas podem se consorciar e elas tributam o CBS ou o IBS escolhendo por quais empresas, ela pode escolher se ela é por uma principal ou por uma das associadas, consorciadas. A consorciada líder, né? A Isso. empresa líder do consórcio.
Isso também vale, por exemplo, para uma PPI ou uma PMI, é o mesmo sistema? É o mesmo sistema. No sistema? É o mesmo sistema. Né, como eu falei antes, o sistema do consórcio é esse. Ou escolhe continuar tributando por cada empresa consorciada, ou você unifica, isso, né, ou na empresa líder, ou num CNPJ, alguma coisa que a regulamentação vai deixar de forma bem mais clara. Mas aquele crédito ele fica restrito àquela, né? Ou seja, ele não Sim, é como se o crédito fosse do consórcio. Do consórcio. Né? Como se fosse do consórcio. As operações de crédito e de débito são centralizadas, né? Ou cada consorciada continua com as suas operações de acordo com o seu papel no consórcio, apurando débito e crédito do seu negócio. Você pensa assim, né? A gente está falando aqui em todos os episódios sobre planejamento, preparação, né? Se é difícil você preparar ou planejar hoje, ou pelo menos idealizar o planejamento, obviamente que isso daqui a um tempo vai estar melhor absorvido. Em uma empresa, em um empreendimento, imagine um consórcio com 4 ou 5 empresas. Como é que vai ser a tributação de cada uma? Como é que vai ser o fluxo de caixa de cada uma? Como é que vai funcionar a combinação dos negócios do consórcio com os outros negócios daquela empresa, né, na apuração tributária? Sim. Então, às vezes, pode ser mais negócio, pode ser melhor mesmo, de fato, centralizar o recolhimento. Mas vai ser mais uma decisão de planejamento que as empresas vão ter que tomar para a aplicação e implementação das regras da reforma tributária. Né? Sei, meus amigos, que nós temos um longo caminho, mais uma vez, né, um longo caminho aí a seguir, e por isso mesmo eu quero convidar você para deixar aqui embaixo seus comentários quais são as dúvidas, o que você pensa, o que pode ser importante e interessante que seja debatido, para que a gente possa avaliar e trazer aqui em outros momentos para vocês, tá? E com isso nós encerramos mais um episódio sobre a nossa série, da nossa série sobre reforma tributária no setor da construção e do mercado imobiliário. Até o próximo episódio.